Galerinha, estamos aí para o início, né? Literalmente, a co-inicialização do mapeamento básico da valocracia, tá? Essa proposta de governança, né? De organizações descentralizadas, não necessariamente só de DAOs, né? Que o Casta concebeu aí já faz um tempo e que houve uma abertura incrível, quer dizer, tirando da própria Casta Guilda, houve uma abertura incrível, né? Para ele fazer esse trabalho junto com a galera da Moonbeam, né, da Polkadot, e que o experimento acabou se virando Moonvilla, que a gente está começando literalmente essa semana a fazer a mintagem dos passaportes, em suma. A gente, essa experiência hoje aqui, como toda experiência do Rerê, ela é singular, ela é única, né? Não existe receita de bolo. Então, a dinâmica do mapeamento básico da valocracia vai ser muito diferente de qualquer outro projeto que está participando na dinâmica do Rerê. E vai ser um prazer imenso, querido, a gente poder ter essa experiência juntos. E pode ter certeza que não vai ser só eu e você. Pode ter, anota aí, anota embaixo. A gente, ao longo dessa experiência, a gente vai ter muita gente chegando aqui. Aí vai competir a você achar interessante ou não, abrir isso de uma forma um pouco mais ampla para as pessoas que estão chegando junto na experimentação, tá? Do Moonvilla, isso é contigo. De repente, os influencers que você, né, os key influencers, sei lá, você deu um nome em inglês aí que eu esqueci, Né? que você convidou, os KOLs, KOLs. que você convidou, de repente eles podem estar chegando para eles entenderem o que a gente está fazendo aqui, de repente pode interessá-los também. Aí é contigo, tá bom? Mas com certeza no que diz respeito à ecologia, né, de pessoas, projetos, interfaces de rede, vai ter muita gente chegando aqui. Pode ter certeza absoluta disso. Dito isso, faço desse meu check-in, passo para você, querido. Faça o check-in aí para a gente já começar a nossa exploração hoje. Legal, cara. Meu check-in, tô chegando hoje de boa. Já esse horário estava reservado já, né? Então ainda bem que não tem mais nada para fazer agora, para poder focar nisso aqui. E vamos lá, tô animado para ver onde é que isso vai dar. Vamos começar, beleza, querido? Então vamos começar com uma coisa que a gente sempre faz da dinâmica do reemapeamento básico, que chama-se contemplação. E é interessante porque, quando eu falo essa palavra, né, para muita gente, algumas pessoas não estão usando um vocabulário tão rico hoje em dia, né, dado as gírias e dado a geração algoritmizada de emoticons. Né, a galera, o que é isso exatamente? É você contemplar, cara, é você parar para fazer uma contemplação, você parar para ouvir, fazer uma escuta empática, uma escuta ativa, né? Tentar entender nas entrelinhas, pegar a essência, pegar o cheiro, como diz os baianos, né? Então é isso, vamos fazer uma contemplação da valocracia, né? Como esse sistema, né, de governança para organizações é, descentralizadas. Enfim, fica à vontade, querido. Eu vou fazer meu shut up, tá? E a gente no final faz uma rodadazinha de apreciação disso e já nos combinamos do que nós vamos fazer semana que vem. Correto? Manda ver. É contigo, querido. Manda ver. Pô, show, vamos lá. Cara, para a gente falar da valocracia, né, nessa proposta, acho que a gente tem que voltar pro porquê que a valocracia foi inventada, né, digamos assim. Então, volta para a minha carreira, quando eu entrei em Web3, larguei o serviço público, larguei toda a vida tradicional, porque eu queria realmente trabalhar com cripto. E só que eu não queria trabalhar com cripto, pô, vendendo moedinha, né, fazendo carteira e tal. Então, eu trabalhei durante um tempo como analista numa casa, funcionário, ganhando salário, e até que a hora que eu falei, não, cara, quero ser realmente um filósofo, né, das blockchains, quero trabalhar com educação, quero trabalhar com tecnologia. E havia necessidade de eu me sustentar, óbvio, né? Tipo, larguei todos os meus empregos, não dava para viver de luz, e eu pensei qual que seria a melhor maneira de eu começar a ter alguma monetização em cripto. Então, de cara, a primeira coisa que me ocorreu foi a construção de uma comunidade, né? Então, a gente idealizamos a Casta Guilda num primeiro momento, que é uma associação de estudos em cripto, né? Não é tipo, não é uma comunidade no sentido de um clubinho VIP do Casta, né? É um lugar onde as pessoas se reúnem para estudar sobre cripto. Eu alimento, né, óbvio, essa comunidade com conteúdo, encontros semanais, né, relatórios e tal. Montamos essa comunidade. No começo era muito simples, eu operava a comunidade sozinho, as pessoas participavam ali, mas não demorou muito para que as pessoas quisessem começar
a colaborar com a comunidade, né? Construir junto com a comunidade. E na Mercúrios, eu já tinha sido coordenador do time de moderação, e que é comum nas comunidades, né? Tu pega uma comunidade, alguém vira moderador, e aí você dá algum benefício para o cara e tal. Então, rapidamente, um grupo de pessoas queria colaborar com a Casta Guilda, ajudando nas operações do dia a dia, na parte logística, administrativa, né, nas agendas e tal, no controle do YouTube, né, essas coisas assim. Eu falei, legal, podemos colaborar e a gente faz um sistema de troca, né? Então, tipo, a pessoa quer estar na comunidade, mas ela não tem como pagar a assinatura, então ela colabora, né? Ela colabora com a gente e aí ela pode acessar aquilo, não é de graça, né? Ela acessa aquilo com a troca pela força de trabalho, ao invés de usar o recurso financeiro. E minha primeira preocupação foi, tá, legal, como é que a gente organiza isso? Não dá só para falar, entra aí e faz de qualquer jeito. A gente começou a estruturar isso, e eu comecei a olhar na internet o que que tinha de disponível em termos de organização. Eu fui gerente de projeto por muito tempo, né? Líder técnico no mundo do Web 2, software. Então, basicamente, eu comecei usando minha experiência de gerente de projeto para gerenciar um projeto, que era o projeto da comunidade, só não era um software. Então, a gente começou a nossa organização no Discord, e minha premissa sempre foi, cara, tem que ser um estilo de trabalho e um estilo de cooperação que reflita os valores da Web3. Né? Porque se é uma comunidade Web3, não adianta eu operar ela como se fosse uma comunidade Web 2, né? Tipo, não faz o menor sentido. Aí seria basicamente, eu contrataria funcionários, contrataria um estagiário, faria uma empresa e uma estrutura corporativa, e delegaria responsabilidades. Então, nossa primeira visão foi: precisamos ter graus de descentralização. Né? Então, a tentativa inicial foi: olha, você é um colaborador, você não vai, tipo, trabalhar horas por dia aqui. Não dá, tipo, até porque não é uma troca justa, né? Tipo, a gente tá só te dando uma assinatura anual. Não dá para uma assinatura anual o cara trabalhar como se fosse um funcionário. Então, a ideia é: as pessoas que colaboram, elas fazem tarefas muito pequenas, tipo, microtarefas, entendeu? Uma coisa que o cara gasta 1 hora por semana, sacou? Por exemplo, até menos, se for o caso. E essa microtarefa, sendo cumprida, já é o suficiente para o cara fazer parte. Claro, o cara quer fazer mais coisas, a comunidade deixa. Só que ao mesmo tempo que a comunidade deixa, ela também não pode depender. Então, não adiantava para mim um cara entrar como colaborador e ele começar a fazer muita coisa, e de repente, por ele fazer muita coisa, ele se torna crítico. E aí a gente, na verdade, acaba tendo que ter o cara como se fosse um funcionário, mas a gente não recompensa ele como um funcionário. Então, desde o começo, essas coisas eram parte da nossa preocupação e eu ficava pensando em maneiras de como organizar isso para que o cara é um colaborador, ele tem que colaborar muito pouco, uma parada que não afeta a vida dele, e se por acaso ele não fizer alguma coisa, tem que estar tudo bem. A comunidade não pode parar de funcionar se naquela semana o cara não fizer alguma coisa. Porque se eu dependo exclusivamente dele, então ele se torna um funcionário. E eu não queria estabelecer essa relação, né? Isso é uma relação de Tá me ouvindo, cara? Seu vídeo deu uma travadinha. Tá bom. Então, eu comecei a espelhar um sistema de tarefas redundantes, onde, olha, a gente tem aqui tarefa que é fazer onboarding de assinante. Então, alguém assinou a Casta Guilda, um dos colaboradores vai ter que chamar o cara, tirar dúvida, colocar o cara no Discord, liberar o acesso do cara nas nossas ferramentas e tal. E eu coloco, né, nós colocamos mais de uma pessoa para fazer isso. Então, alguém assinou a Casta Guilda, quem vai fazer o onboarding? Quem quiser, entendeu? Tem lá 4 pessoas habilitadas para fazer onboarding, a primeira delas que sentiu que está na hora de fazer, faz. Então, como a gente tem a redundância, né, a gente também tem uma coisa que é muito mais resiliente. E a gente tem um grau de descentralização. Ninguém é crítico, então ninguém tem que estar lá batendo ponto o dia todo. Quando eu comecei a estruturar isso, foi no instinto, tá? E aí, uma vez eu estava conversando com um colega, já estava rolando a Casta Guilda, esse sistema já acontecia, e um colega falou assim: Casta, o que você está fazendo parece muito com uma holacracia. Eu não conhecia o termo holacracia, mas parece demais, cara. Dá uma olhada numa holacracia que eu acho que você, sem querer, está reinventando a holacracia, né? Eu falei, legal.
Aí fui olhar a holacracia, falei, é exatamente aquilo que eu tava fazendo. Eu falei, nossa, alguém já inventou isso antes, né? Tô reinventando a roda aqui. Então eu fui lá, estudei a holacracia, chamei os colaboradores da guilda e apresentei a holacracia para eles e falei, galera, vamos só dar uma melhorada aqui e adequar a nossa operação para ela ser conforme com uma holacracia, porque já existe, né? Então, a primeira fase, antes da valocracia nascer, foi nós começamos a operar esse sistema de voluntariado como uma holacracia. Eu falei, legal, então a gente conseguiu organizar a parte operacional. Definimos círculos, definimos papéis, as pessoas podem entrar e sair do papel, né? Cada papel opera tarefas muito micro para não ter um papel que é sobrecarregado, fora o meu, que é o papel de líder, né, da Casta Guilda e tal, de fundador. E aí começou a funcionar muito bem, e eu comecei a me deparar com um segundo problema, que é, legal, uma holacracia não tinha, até onde eu tinha visto, né? Também não entrei super a fundo, eu vi só o básico de uma holacracia, mas eu não vi, por exemplo, uma estrutura de governança pré-definida, como que a gente transforma isso em poder político, como que nós tomamos decisões, como que nós assalariamos, né? Recompensamos financeiramente essas pessoas. Acho que essas coisas existem, mas na visão básica de uma holacracia não se fala sobre isso, se fala sobre papéis, círculos e tarefas, né? Como é que você horizontaliza o que seria uma estrutura corporativa verticalizada. Eu falei, então esse é o próximo passo, né? Como que nós distribuímos poder político para essas pessoas dentro da comunidade, já que elas operam a comunidade, e se a comunidade gera mais-valia e gera lucro e gera excedente, como que a gente pega pelo menos parte dessa mais-valia e devolve para essas pessoas? Porque se eles ajudam a comunidade a crescer gigantescamente, só ter a assinatura não é o suficiente, né? Eles fazem jus a mais do que apenas ter uma assinatura gratuita, eles fazem jus a é, compartilhar da prosperidade que eles ajudaram a construir. E aí eu me voltei para as soluções que tinham Web3, né? Então a primeira coisa que eu fui olhar é, beleza, como é que funcionam as DAOs, né? Vamos ver se tem alguma coisa no universo das DAOs que pô, dá insights para a gente fazer uma DAO holacrática, né? E ver como é que seria uma estrutura tokenizada em Web3. E a parte de olhar para as DAOs foi uma decepção absurda, cara, assim, super frustrante, né? Especialmente quando a gente considera a DAO de um único token, né? A DAO tokenizada, onde você tem um token, você compra o token, quanto mais token você compra, maior é o seu poder de voto. Se é um projeto comercial, existe ainda a expectativa especulativa do token se valorizar no tempo. E eu comecei a olhar para isso e comecei a ver que não fazia muito sentido. Eu falei, nossa, cara, mas aí se a DAO começa a dar dinheiro, então quem tem muito dinheiro pode literalmente comprar a DAO, né? O cara compra quantidade suficiente de token para ele ser uma voz política predominante, e aí ele coloca as próprias propostas e ele aprova as próprias propostas. E no final, muito embora a infraestrutura seja descentralizada, o exercício socioeconômico de fato não é descentralizado, né? Então, a descentralização da infraestrutura de uma DAO, de um único token, ela não garante que aquela comunidade opera politicamente e economicamente com um grau adequado de descentralização, né? Então, não adianta, não dá para eu fazer um token, eu preciso fazer mais do que um token. E comecei a procurar, não achei nada. E eventualmente foi um estalo, cara. Tipo, né, estudando economia, história, sociopolítica, como eu sempre faço, filosofando mesmo, né, na minha atividade de filósofo, eu tive um insight, cara. Eu falei, nossa, o problema das DAOs, essas DAOs mais simples, é que elas fazem um arranjo socioeconômico onde ter maior poder econômico se torna sinônimo de ter maior poder político. E isso é o que já existe no mundo normal, tradicional. Então, não adianta eu fazer uma estrutura tokenizada Web3 se o incentivo socioeconômico resultante é o mesmo incentivo socioeconômico do mundo tradicional, né? E eu dei um nome para esse fenômeno, né? Eu chamei de o fenômeno da tokenização do lixo, né? A ideia de que se você pega lixo e tokeniza o lixo, ele continua sendo lixo, só que ele agora é um lixo tokenizado, né? O incentivo socioeconômico não mudou só porque você tokenizou. Então, a gente tem que fazer mais do que criar um token para uma DAO. A gente tem que repensar a tokenomia para que ela atinja o seu objetivo.
Bom, dito isso, tem muita influência nesses pensamentos também das teorias do Balaji, do Network State, né? A ideia de que comunidades ou blockchains podem ser o protótipo de nações digitais, e sendo essas redes digitais, né, tokenizadas, programáveis, com moeda própria, com um sistema de governança próprio, o protótipo de nações digitais, então a gente pode realmente repensar digamos assim, a constituinte dessa nação digital, né? A própria fábrica da economia, a própria fábrica da política, assim. Será que um espelho de uma democracia capitalista é o modelo ideal para uma nova nação? Talvez não, a gente pode experimentar. E aí veio o desenho da valocracia, realmente por uma proposta original, uma proposta pensada do zero, onde a gente faz uma solução tokenizada para organizar aquela nação digital, organizar aquela sociedade digital. E esse arranjo, ele é baseado num conjunto de 6 princípios, que começa no âmbito teórico e depois a gente parte para o âmbito prático. Esses princípios, eles estão disponíveis no Manifesto da Valocracia. Então eu vou abrir o manifesto aqui para apresentar os 6 princípios de forma rápida, expressa, né? Não vamos ler o manifesto inteiro, porque o manifesto é até razoavelmente grande. Então, antes de você fazer isso, vamos fazer um breve parênteses aqui, dizer que só do que você acabou de compartilhar, eu já separei, isso eu esqueci de falar para você, faz parte, é uma dinâmica de livre-aprendizagem, são os Claro, paradigmas do Rio. Então, eu separei links para você aqui, para você dar você pesquisar, se dar uma olhadinha, que eu não sei se você esbarrou neles, tá. mas caso você não tenha esbarrado, acho que vai ser de uma grande valia para você, tá? Para você pesquisar. E vamos dar boa-vinda ao Cauê aqui para ele fazer um rápido check-in, que a gente está na contemplação, Cauê. Então faz seu check-in, querido, para ele continuar aqui e falar dos pontos do manifesto. Pô, valeu, Vini. Salve, Casta. Bom te ver aí, cara. É prazer estar com vocês aqui, começando o mapeamento da Valocracia. Tô dirigindo, então vou ficar mais ouvindo aqui. Quero pegar essa originação aí. Valeu, abraço. Manda ver, querido. Show, maravilha. Deixa eu compartilhar a tela. Apareceu? Apareceu. Show. Então vamos lá, cara. Parte do que eu falei aqui, né? Essas críticas ao sistema de DAO já estão feitas no manifesto. Então eu vou direto para a parte onde a gente explica a valocracia, tá? Agora está uma tela escura, não sei por quê. Ah, deixa eu compartilhar de novo, peraí. Calma aí. Eu tô apanhando do Zoom aqui, cara. Calma aí. Quem não apanha? Quem não apanha? Vamos lá. Foi agora, né? Agora foi. Show, beleza. Vamos lá. Então, quais são os princípios da valocracia, ok? Como é que a gente modela uma valocracia? O primeiro princípio que a gente coloca na valocracia é o seguinte, cara: o esforço humano não é fungível, tá? Então, nós consideramos que para repensar as relações de trabalho e valor dentro de uma sociedade, a gente tem que podemos fazer um experimento onde o esforço humano não é fungibilizado. O que eu quero dizer com o esforço humano ser fungibilizado? Quando você pensa numa corporação, uma empresa, por exemplo, o esforço humano naquela empresa ele é fungível. Então, você tem os funcionários da empresa, que são as pessoas que realmente trabalham na empresa, né? E você tem os acionistas, né? Uma estrutura, a estrutura do acionismo. Nessa estrutura, você paga um valor fixo mensal ou um valor fixo mais comissionado para o seu funcionário e ele performa tarefas, ele agrega valor naquele empreendimento. A partir do momento que você vira o mês e você paga o salário do seu funcionário e a comissão dele, se for o caso,
todo o esforço que ele colocou naquele empreendimento se torna propriedade dos acionistas do empreendimento. E a relação é fungibilizada. Tudo que você fez é esquecido, porque você foi pago. Então, qualquer mais-valia que seja extraída em função do que você fez naquele mês, você não faz jus àquela mais-valia, porque o esforço foi fungibilizado e a mais-valia é direcionada como dever fiduciário para os acionistas daquela corporação. Então, se você monta um arranjo aonde o esforço humano não é fungível, aonde a sociedade não esquece aquilo que você fez, e uma coisa que você fez no passado, ela preserva o seu valor ao longo da prosperidade do coletivo, esse pode ser um coletivo que incentiva melhor as pessoas a continuarem agregando valor para aquele coletivo. Então, isso, assim, parece sofisticado falando, mas na verdade se assemelha muito a um sistema de controle de tarefa, né? Só que você não paga a tarefa e fungibiliza ela. Então, num coletivo valocrático, ok? Um cara que faz um esforço que agrega valor para o coletivo, esse cara tem o seu esforço registrado na forma de um NFT, né, de um token não fungível, um registro na blockchain. E basicamente esse registro coleta as informações básicas dos 3 Ws, né? Who, when, what, né? Ou seja, quem fez o que, quando. E isso é catalogado ao longo do tempo. Então você não fungibiliza. A gente não trabalha com, você faz isso aqui e eu te pago um valor fixo. Você faz isso aqui. E depois que você faz isso aqui, o coletivo tem que ter um mecanismo para devolver o valor para você em cima do que você fez. E esse mecanismo de devolução do valor não é a combinação de um salário fixo, não é a combinação de um salário fungível, tá? Então esse é o primeiro passo, tá? Esforço humano, o primeiro princípio. O esforço humano não é fungível. E a gente vai. Oh, Uma diga aí. informação, Casta. Esse who, when, what, ele entra como metadado desse NFT? Exatamente. Tá, então é um NFT dinâmico. Não porque aquilo que você fez está feito, só que você pode Sim, criar mas novos aí, se ele NFTs. agregar mais coisas, você pode Ele tem mais estar. NFTs. E você está Sim, colocando isso como primitivo tecnológico da burocracia? Ou seja, esse NFT dinâmico ele passa a ser o primitivo tecnológico do sistema burocrático? passa sim. Ele, Tá, ele é, beleza. ele é a pedra. Todo o sistema é construído em cima desse registro. É por isso que ele tem que existir. Mas eu acho que não é uma Beleza, NFT beleza. dinâmica, né, Casta? Você falou que ele, Não, ele ganha mais aí, né? exatamente, não é uma NFT dinâmica, é um sistema dinâmico de NFTs estáticas. Ok? Beleza. Isso é Tá? importante anotar. Deixa eu anotar isso rapidinho. Pode continuar, Casta. Vou só anotar o que você acabou de falar. Sistema Tá bom. dinâmico. Assim, tem NFTs dinâmicos, tá? Mas não é o registro da contribuição. O registro do esforço humano, ele é um registro estático, mas como os seres humanos continuam se esforçando, novos registros são criados, então o sistema é dinâmico, sacou? Beleza. Ficou Pode claro? continuar, querido. Muito, muito interessante. Continua aí, por favor. Beleza. Ok. Então é o seguinte, a gente não pode dizer o seguinte, esse esforço vale R$ 10. Esse esforço vale R$ 30. Porque se eu pegar e falar, esse esforço vale R$ 30, esse esforço vale R$ 20, eu, na verdade, estou tirando uma carteira assinada e estou trocando por um conjunto de mini freelas, né? Eu estou fazendo a uberização do esforço, né? Então, o que acontece é que nessa dinâmica, a comunidade ela tem que saber calcular o quanto aquele esforço vale, né? Isso é dinamicamente calculado em função de como a sociedade prospera. Então, você vai fazer uma coisa, você não sabe exatamente quantas unidades fiduciárias aquele esforço vale, mas você sabe o quê? A relevância daquele esforço no coletivo. E é por isso que é relativo, porque se o coletivo enriquece, o seu esforço tem que valer mais no futuro. Mas se o coletivo empobrece, então todos nós empobrecemos juntos. E óbvio que quanto maior é a sua relevância no coletivo, maior é a sua exposição, tanto a essa prosperidade quanto a esse empobrecimento. Você vai ter mais pele em jogo. Então, assim, é importante dizer que a valocracia não é uma solução para que tudo dê certo. A valocracia, ela é apenas uma solução para que as pessoas sejam corretamente é, elevadas naquela sociedade, ok?
Nesse sentido, uma valocracia, ela parece ser um tipo de meritocracia, né? Só que eu evito usar o termo meritocracia porque a palavra meritocracia, ela virou termo de disputa política, tá? Onde o status quo atual usa a palavra meritocracia para justificar um sistema injusto. E as pessoas que querem combater esse sistema injusto demonizaram a palavra meritocracia. Então, quando você fala meritocracia, acaba que ao invés de explicar, você entra num embate político. E depois eu vou fazer um fechamento sobre isso quando eu explico por que que eu não considero valocracia e eu não gosto de usar uma meritocracia como a gente entende hoje. Mas vamos lá para a parte onde a gente tem que fazer o quê? Transformar esses esforços em poder socioeconômico, tá? Então, se a gente está falando de uma valocracia, que é um arranjo socioeconômico, ele não é um arranjo igualitário. Então, uma valocracia não é desenhada para que todos sejam iguais, né? Não é, por exemplo, um arranjo democrático. Não é um arranjo onde você tem uma pessoa, um voto. Pelo menos se é isso que você entende como democracia, tá? Não é um arranjo onde todo mundo vai dividir o dinheiro igual, onde a riqueza é igualmente distribuída. O que a gente quer fazer é ter critérios para que, em função do quanto você participa naquele coletivo, aquele coletivo retorna para você de forma proporcional poder político e poder econômico. E para a gente não cair no problema aonde nós convertemos poder econômico em poder político, que é o que ocorre tanto nas DAOs e é o que ocorre na sociedade, você usa o poder econômico para comprar poder político e aí poder econômico e poder político se tornam uma única coisa, nós entramos no segundo princípio de uma valocracia, que é a separação de poder econômico e poder político. Nós fazemos questão de separar poder econômico de poder político. E o estalo que nós tivemos, né, aqui na hora de escrever esse manifesto no ano passado, setembro de 2023, foi quando eu formalizei esse conceito, mas eu já vinha pensando nele há muito tempo, é que, cara, se eu quero separar poder econômico de poder político, o primeiro passo é ter um token para cada coisa, entendeu? Como é que eu vou separar poder econômico e poder político se o mesmo token cumpre os dois papéis? Né? Se a comunidade ela paga a pessoa pelo trabalho e o poder de compra é no próprio token, mas esse poder de compra também é o poder de voto. Não dá, não dá. Então a gente tem que ter dois tokens. E aí que eu derivei essas duas abstrações, que é o poder de governança tokenizado e o poder econômico tokenizado. Então, quando você faz um esforço, ou seja, nós tokenizamos o seu esforço, esse esforço tokenizado, ele tem dois aspectos independentes. Ele faz jus, ele dá o direito, em derivação do seu esforço, a uma quantidade de poder político, poder de governança tokenizado, e a um poder econômico tokenizado. É isso que a gente mostra aqui. Como que nós desenvolvemos esse princípio da separação de poder econômico e poder político? O seu esforço tokenizado, ele é um NFT e ele se desdobra em dois NFTs. Então, ele é um NFT que contém outros NFTs, tá? Isso, em alguns padrões, você vai chamar de um NFT equipável ou de um NFT composto, tá? Mas esses caras são ativos independentes, eles têm, né, eles são formalizados na blockchain em separado. Mas um esforço tokenizado faz jus a um poder de governança tokenizado, do mesmo jeito que um esforço tokenizado faz jus a um poder econômico tokenizado. O poder de governança tokenizado, ele nada mais é do que a fatia de uma governança. Então, a gente pode fazer de uma forma bem simples, né? Digamos que todos os tokens de governança são iguais e a gente tem 10 tokens de governança. Se eu tenho 5 tokens de governança dos 10 tokens de governança, então eu tenho 50% de poder de voto. É uma regra de 3. Bem simples. Agora, como tecnologia NFT, o poder de governança tokenizado, ele é um NFT do tipo soulbound. Isso quer dizer o quê? Você não tem instrumento para mover esse poder político de uma carteira para outra. Você não pode transferir, você não pode vender, você não pode negociar, né? Então, a princípio, ok, a única maneira de ter poder político naquela sociedade
é você se esforçar por ela. E o poder político, ele é concedido na dose do seu esforço. Então, só aí já é bem diferente do que a gente entende como uma democracia representativa, né? Onde na hora de votar, cada um tem o voto, mas uma vez que você vota, nem sempre a pessoa que ocupa o cargo tem, né, as credenciais para exercer aquele cargo ou fez algum esforço na vida, além de ter sido colocado no palanque para pedir o voto. Então, assim, é democrático, mas não é. Você pode pensar, né, no ideal democrático. Uma democracia representativa talvez não seja democrática. E em muitas instâncias eu argumento que nós não vivemos numa democracia. Nós chamamos o nosso regime de um regime democrático, mas ele não funciona de forma democrática. Porque se ele funcionasse de forma democrática, nós não veríamos o efeito Cantillon sequestrando o poder na mão das elites por 70 anos seguidos, né? Não faz sentido que um regime democrático tenha como consequência o aumento da desigualdade socioeconômica para a maioria das pessoas, né? Não é uma democracia, não tem um efeito democrático, não tem consequências democráticas. Então, pelo menos nesse sistema, você se emancipa como participante da sociedade pela via do seu esforço individual, ok? E pela sua capacidade ou pela sua disposição de agregar valor para aquele coletivo. Existe, claro, uma. A gente está falando de um aspecto teórico. Na parte prática, temos problemas. Algumas pessoas falam, tá, Casta, eu não posso vender o meu NFT de governança, eu não posso negociar, eu não posso transferir, mas eu posso vender a minha carteira e vender a minha chave privada. Sim, você pode, cara, né? Eu posso aceitar um suborno por fora e eu posso votar né, em alguma proposta se alguém me subornar para votar naquela proposta. E essas duas coisas podem ser feitas, tá? Então, não é para dizer que esse sistema é perfeito, né? A corrupção humana, ela vai arrumar o seu jeito, né? Quando ela quiser arrumar. Nossa ideia não é fazer um sistema que alega que é 100% imune à corrupção. Nossa ideia é fazer um sistema onde há menos incentivo econômico para a corrupção. Porque você pode comprar a carteira de alguém? Pode, mas você vai ter que comprar a carteira de várias pessoas. Você pode subornar alguém para votar? Pode, você vai ter que subornar várias pessoas. E você vai ter que subornar e você vai ter que corromper as pessoas que têm maior poder de voto. Só que as pessoas que têm maior poder de voto são aquelas que mais se esforçaram. Por consequência, elas são as menos sujeitas à corrupção, porque elas têm mais sangue, mais suor e mais lágrima investida naquele coletivo. Então, o incentivo econômico para a corrupção ele é reduzido, porque você tem que corromper as pessoas que mais têm a pele em jogo e se esforçaram mais para tornar aquela sociedade uma realidade. Não é perfeito, mas é uma maneira de mitigar, né, o incentivo econômico para a corrupção. Isso fecha a parte política. Vamos falar da parte econômica. Como é que funciona o poder econômico? Como eu falei, a gente não pode dizer e cravar o valor fungível por um esforço. Senão a gente volta para o salário, ou para um salário, ou para uma relação de trabalho que, inclusive, é empobrecida, né? Porque agora eu pago você por tarefa, e se você não faz tarefa, eu não te pago, que é pior ainda, né? Vira tipo uma super gig economy. Então, o poder econômico tokenizado, ele não tem um valor absoluto. Ele não vale 10, 20, 30 reais. O poder econômico tokenizado, ele é uma fatia da tesouraria coletiva, do dinheiro de toda a sociedade. E também aqui, a princípio, é uma regra de três bem simples. Se eu tenho 10 tokens de poder econômico e eu trabalhei por 3 daqueles tokens, então eu tenho 3 décimos da tesouraria. Se tem $100 na tesouraria, eu faço jus a $30 dos $100. Só que isso é o quê? Isso é dinâmico. Porque a tesouraria pode aumentar, mais pessoas podem se esforçar. Então, a sua relevância econômica, ela é remetrificada a cada dia que passa naquela sociedade, em função da capacidade do coletivo de capturar valor e em função da sua disposição e sua capacidade de colocar esforço naquele coletivo. Depois eu vou elaborar melhor esse assunto, os incentivos econômicos sociais que isso gera. O seu poder econômico tokenizado, ele pode ser negociado no mercado secundário. Então, digamos que eu fiz um esforço e eu tenho lá 3 tokens de poder econômico, 3 TEP. Esses 3 TEP com uma tesouraria a $100 faz jus a $30. Se eu quiser, eu posso sacar os $30. Para sacar os $30, eu tenho que destruir o meu NFT.
E esse NFT é dinâmico, entendeu? Por que que esse NFT é dinâmico? Porque enquanto eu tenho ele, eu tenho o direito de sacar a minha parte. Quando eu saco a minha parte, eu destruo aquele NFT. Porque aí eu fechei a relação. Aí sim, eu fungibilizei. Mas porque eu escolhi fungibilizar. No momento que me foi mais apropriado, porque eu percebi que o meu esforço para aquela tesouraria, agora eu sinto que ele foi recompensado da maneira correta. Então agora eu resgato ele e eu transformo ele em poder de compra no mundo tradicional. Só que se você pensa o seguinte, cara, se essa sociedade for muito eficiente e muito próspera, ela pode enriquecer. Essa tesouraria pode aumentar. Então, no futuro, vai que os meus tokens, que hoje sacam $30, no futuro saquem $300. Eu posso esperar por esse dia. Ou eu posso pegar esse meu poder econômico e vender ele no mercado secundário por $50. E aí, cara, alguém que esteja fora da sociedade e que não trabalhou nessa sociedade, mas que queira investir nela e ter exposição ao crescimento econômico dela, essa pessoa, esse investidor, ele pode comprar o poder econômico daqueles que trabalharam naquela sociedade, pagando um prêmio. O que que é isso, cara? Senão a captura da mais-valia ou a antecipação da mais-valia. Isso é uma estratégia de investimento. É claro que se um investidor compra um terço da tesouraria, ele agora tem um terço da tesouraria, mas ele não compra o poder político associado a isso. Ele só compra a exposição à tesouraria. Então, isso para mim vem muito na linha, cara, do que a gente vê que é o resultado da cultura do acionismo. Por exemplo, quando a gente pega o caso da Boeing, né? A Boeing era uma das empresas líderes da indústria norte-americana. Era uma referência global. E a decadência da Boeing começou a partir de que momento? A partir do momento que um grupo de acionistas é um grupo especializado em comprar empresas e mudar aquelas empresas para atender o dever fiduciário, esses caras compraram e sucatearam a Boeing, né? Começam com demissões em massa, manda todo mundo embora, começa a pegar todo o lucro e direcionar para distribuição acionista, começa a se preocupar mais em como fazer o preço da ação subir do que realmente fazer a empresa cumprir o seu papel de oferecer um bom serviço ou um bom produto na sociedade, e no final o resultado é a tragédia do 737 MAX, né? Onde aviões caíram e os caras esconderam e maquiaram os dados e mataram pessoas em nome de cumprir o dever fiduciário da empresa. Por quê? Porque a Boeing era um ótimo negócio. Então os caras investem. Só que se quando eles investem, eles adquirem poder de governança, então eles também corrompem. Numa valocracia, você pode investir numa valocracia, mas você vai ter que respeitar a governança dela. Não é porque você investiu que você agora tem poder político lá dentro. Se você quiser ter poder político lá dentro, você vai ter que trabalhar lá dentro, né? Você vai ter que se esforçar lá dentro. Beleza, isso mostra a estrutura de separação de poder econômico e político e algumas elucubrações para vocês entenderem né, a teoria dos jogos e o motivacional por trás disso tudo. E aí o que acontece, cara? A gente tem que entrar no terceiro princípio. Quando você colabora num esforço coletivo ou você colabora numa sociedade, eu não vou fazer nenhum julgamento de mérito se isso é bom ou se isso é ruim, tá? Não existe aqui um julgamento moral. Isso não é um projeto baseado numa moral ou numa ética específica. Ele é uma leitura de como a gente funciona hoje e de como a gente pode fazer melhores incentivos socioeconômicos. Então, eu vou fazer uma leitura fria. Para alguma coisa dar certo, nem todos os esforços que são colocados para alguma coisa dar certo são igualmente relevantes, ou igualmente essenciais, ou igualmente críticos. Então, diferentes tarefas podem requerer mais horas de trabalho, diferentes tarefas podem requerer um conjunto de habilidades muito específico, o cara passou anos estudando, pode ser alguma coisa que só pouquíssimas pessoas conseguem fazer. Então, quando a gente fala de distribuir esses NFTs por um esforço que foi feito, é o seguinte: nem todos os esforços são igualmente relevantes, ok? Independente de ser bom ou ser ruim. É uma leitura do mundo atual, tá? Então a gente entra no terceiro princípio, onde a gente faz uma discussão sobre isonomia versus equalidade, ou isonomia versus equidade.
Eu sei que a galera que é desse universo, eles gostam de fazer algumas discussões muito aprofundadas em cima, o que que é equalidade, o que que é equidade. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu só quero falar o seguinte, cara. Se todos os esforços não são igualmente relevantes, então eles não podem conceder individualmente o mesmo grau de poder econômico, o mesmo grau de poder político. A gente chama esse princípio de não lute contra Pareto, tá? A gente começa a definir esse princípio fazendo uma leitura do princípio de Pareto, onde 80% de qualquer resultado é consequência de 20% das causas. Ou, no sucesso de um empreendimento coletivo, 80% do resultado do esforço coletivo é de 20% da causa originária daquele esforço. Fazendo uma alusão para trabalho de turma, né? Quando a gente estava na escola, quando você faz o grupinho da escola, e, cara, 80% da nota do grupo é mérito de 20% dos alunos, que são aqueles dois ou três que fizeram o grosso do trabalho, e o resto, não é que o resto seja descartado, mas o resto faz um trabalho mais periférico, um trabalho mais complementar. E o núcleo do trabalho, e aí a gente passa a falar até de mérito do trabalho, vem de 20% das pessoas. A proporção não é exatamente essa, isso é um princípio abstrato, mas isso acaba acontecendo demais na nossa sociedade, né? Nas relações humanas, nas relações sociais, econômicas, acadêmicas, isso costuma acontecer muito. Então, numa valocracia, cara, como a gente quer incentivar as pessoas a cooperarem entre si, a gente faz essa leitura. Não lute contra Pareto. Não force resultados iguais se normalmente os esforços e a relevância não é igual. Acomode isso. Então, como é que a gente compensa isso para que ainda assim haja um grau e um senso de justiça, né? De não haver, por exemplo, um outcasting, né? Um expurgo de pessoas. É que nós trabalhamos por isonomia, não por equalidade. O que que é isonomia, tá? Isonomia é a mesma aplicação de regra ou a mesma aplicação de medida. Isonômico, né? Iso é de igualdade. Então, uma valocracia, ela não necessariamente é equitativa, ela não é equalitária, mas ela é isonômica. Numa valocracia, todos obedecem à mesma regra, ok? Todos. Desde o cara que fundou a sociedade até o cara que trabalha meia hora por semana naquela sociedade, né? E pode trabalhar em várias, inclusive, né? Não pode não ser exclusivo. Mas não importa se você contribui muito, médio ou pouco. O sistema pelo qual a contribuição é apreciada é um único sistema e o mesmo sistema para todos. Então, nós compensamos, já que a gente abre mão de tentar fazer uma sociedade igualitária, pelo menos nós fazemos uma sociedade isonômica. E para que a gente possa apreciar o esforço de forma variável, nós criamos um sistema subjetivo, um sistema de raridade, né? Então, um esforço valocrático, ele pode ser comum, incomum, raro, épico, lendário. Isso é só um exemplo. Você pode criar a sua própria escala de temperatura. Então, por exemplo, lá, cara, eu fundei a Casta Guilda. Se eu não tivesse fundado a Casta Guilda, não existiria a Casta Guilda, né? Então, essa contribuição para a sociedade Casta Guilda é uma contribuição lendária, cara, né? Não tem como a gente não apreciar esse fato, senão nós não vamos estimular as pessoas a criarem coisas novas. Agora, tem caras que vão lá na nossa comunidade, uma vez por mês, o cara pega um vídeo do YouTube e ele segmenta aquele vídeo em capítulos. É legal que isso aconteça? Claro, é legal que isso aconteça. A gente quer que as pessoas façam isso. O cara gasta meia hora a cada 2 semanas e ele é parte daquela sociedade. Então, o que ele fez? Ele fez um esforço comum. Se ele fez um esforço comum, isso reflete um poder político comum, isso reflete um poder econômico comum. Se você faz um esforço lendário, isso compreende um poder político lendário, isso compreende um poder econômico lendário. Como é que você faz para ponderar esses valores? Aí a gente experimentou com algumas coisas e a gente fechou numa progressão de Fibonacci. Então, se você estabelece 5, 10, 20 categorias de raridade, quanto mais rara é a categoria da sua contribuição, maior é a progressão dela numa escala de Fibonacci. Então, nesse exemplo, um esforço lendário, ele é o equivalente a 8 esforços comuns, né? Um esforço raro é o equivalente a 3 esforços comuns. Então, nada impede, claro, que um cara faça um esforço lendário e suma, enquanto um cara que é consistente faz 35 esforços comuns.
O cara que fez 35 esforços comuns, ele no final vai ter mais dinheiro e mais poder político que o cara que fez um esforço lendário e foi embora. Isso é isonomia, né? Isso favorece as pessoas que jogam o jogo e não talvez o cara que dá um tiro épico e fala: "Ah, agora eu vou mandar aqui para sempre". Se você para de contribuir numa valocracia, você vai ser diluído. Você vai ser politicamente diluído e você vai ser economicamente diluído. Não importa o seu grau de relevância. Se eu parar de contribuir na casta guilda, mesmo sendo a casta guilda, o casta vai ser diluído. E se no futuro a gente chega num ponto onde eu já não tenho nem mais poder político na casta guilda, então tudo bem, a casta guilda não é mais minha. E a própria casta guilda pode decidir mudar de nome. Então é isonômico, né? Não existe, por exemplo, a divisão entre chefe e funcionário, acionista e empregado, presidente sei lá, rei e súdito, né? Ou presidente e cidadão. Todos somos valocráticos e todos nos emancipamos e nos desemancipamos em função da nossa disposição de continuar prestando, né, algo para aquela comunidade. No final das contas, acaba que é mais ou menos isso, ó. Indivíduos terão uma coleção de NFTs. Cada indivíduo vai ter a coleção dos seus NFTs. Alguns comuns, outros raros, outros épicos. Então, a sua fatia total de poder econômico e poder político é a soma dos seus NFTs, considerando o peso de cada um, pela escala Fibonacci. Então, esse cara aqui, por exemplo, ele tem um esforço comum e tem um esforço épico. Ele tem 5 pontos de poder político, 5 pontos de poder econômico, versus todos os NFTs de todos os outros membros daquele coletivo, que é o poder econômico, o poder político do coletivo. Então, a sua relevância socioeconômica, ela é sempre relativa. É a soma do seu esforço colocado contra todo o esforço colocado por todos os outros. Beleza até aí? Show. Aqui a gente começa a falar um pouco do quarto princípio, que é um princípio relacionado à teoria dos jogos, onde eu falo adeus ao acionista, né? Adeus ao shareholder e long live value holder, né? Então, não se trata mais de deter as cotas de uma empresa, se trata de deter o valor daquela sociedade. Por isso que é uma valocracia. É a sociedade do valor, é o regime do valor. Nós somos regidos pela nossa capacidade de trocar valor entre nós mesmos. Para falar sobre isso, eu faço uma leitura, cara, da Companhia das Índias Orientais, né? O primeiro exemplo que a gente tem de uma empresa com um mercado acionista, né? A figura do acionista vem na criação da Companhia das Índias Orientais no ano de 1600. O que rolou naquela época? Os europeus queriam comprar e pegar especiarias na Índia. A solução era dar a volta pela África, né, e chegar na Índia de barco, para não passar pela terra. Só que você montar o navio, contratar toda a tripulação, colocar a grana e os bens lá dentro, para atravessar a África, para chegar na Índia, para comprar, para voltar, para ter o lucro, esse empreendimento era muito arriscado e esse empreendimento era muito caro. Então, o que que a gente faz? A gente cria a ideia de uma empresa. As pessoas compram papéis, que são cotas desse empreendimento, junta-se o dinheiro e todos os cotistas eles compartilham do risco. O risco daquela navegação dar certo, voltar com as especiarias e dividir o lucro, ou o prejuízo do navio afundar, em vez de uma única pessoa tomar todo o prejuízo é diluído entre os cotistas daquela Joint Stock Company, né? Uma companhia que é a junção dos acionistas. Então, essa era a ideia original do acionismo. Nós vamos nos juntar para diluir o risco de um empreendimento caro e arriscado, e se der certo, todo mundo ganha, e se der ruim, todo mundo perde. Essa era a ideia original. Só que é claro que esses papéis poderiam ser vendidos no mercado secundário. E quando você começa a ver que a expedição tá dando certo, pô, atravessou o Cabo da África, chegou na Índia, sacou? Tipo, quando você começa a ver que aquele negócio tá dando certo, então aquele papel começa a valer mais, porque você se aproxima da hora de recolher os lucros daquele empreendimento corporativo.
Então, muitas pessoas perceberam o seguinte, que você nem precisava esperar o navio voltar. Você podia comprar o papel, quando parece que vai dar tudo certo, o papel se valoriza, você vende o papel. E assim nasce o mercado secundário de ações, onde você tenta enriquecer não se juntando com outras pessoas para fazer alguma coisa épica dar certo, mas simplesmente porque você quer especular nas chances daquele papel se valorizar. E isso chega até o tempo moderno, onde hoje o mais importante para uma empresa não é ela fazer o seu serviço, é ela fazer o papel se valorizar. Porque há mais lucro a ser obtido na valorização do papel do que, de fato, em fazer um bom produto, em fazer um bom serviço, em obter o lucro. E isso ficou pervasivo a partir do momento em que os acionistas entenderam que a empresa tem que ser direcionada para fazer a ação subir e não para ter lucro no mercado. É por isso que hoje existem empresas gigantescas que não dão lucro. Por quê? Porque não se trata de ter lucro. Se trata de fazer a empresa crescer para a ação se valorizar. E é assim que o dinheiro é feito. E é por isso que hoje a alta cúpula dessas grandes empresas, C-level, CEO, CTO, COO, CMO, C não sei o que, ou a bonificação e todas as comissões dessa alta cúpula não vêm em função da lucratividade da empresa. Vem em função da valorização da ação na bolsa de valores. E aí os incentivos econômicos para aquele empreendimento se tornam completamente tóxicos. Porque mesmo aqueles que operam a empresa não operam a empresa para o bem dos funcionários e para o bem do consumidor. Eles operam a empresa para que o papel suba na bolsa de valores. Então, se a gente cria a figura de um acionista na valocracia, acabou. Ô, E você Casta, vê posso que. fazer um comentário nesse sentido? Oh, pode? É, é que eu vi quando estava tendo aquelas mobilizações, né, dos trabalhadores das fábricas de carro lá dos Estados Unidos, eu acho que essa discussão, ela, vamos dizer, foi um momento que essa discussão veio mais à tona, né, onde a gente começou a perceber o quanto que os interesses da cúpula, da galera que fazia o trabalho mais corporativo, estavam diretamente contra, né, os interesses da galera que estava fazendo o trabalho de base ali nas fábricas. É isso mesmo. Uma hora as pessoas sentem, né, cara? Você vê que as decisões são idiotas, né, cara? As decisões da Boeing levaram à queda de 3 aviões, sacou? Numa empresa que era referência global em aviação e fazia os aviões mais seguros da história. Fora todos os escândalos que ocorrem hoje, né, com essa empresa que nem precisa a gente ficar entrando nesse mérito. Então, cara, não existe a figura de um acionista numa valocracia. Não existe acionismo. Todos nós somos detentores de valor naquela valocracia. E qual que é, então, a diferença entre um sócio e um funcionário? E isso é muito louco, porque numa valocracia, a diferença entre um sócio e um funcionário é a escolha de cada um. Porque se você pega o poder econômico, que é um direito a uma parcela da riqueza coletiva e segura, é como se você estivesse segurando as cotas de uma empresa. E se você vende a sua parcela naquela tesouraria, é como se você estivesse vendendo as cotas de uma empresa. E se você todo mês resgata o seu poder econômico e saca o seu dinheiro, é como se você estivesse tirando o seu próprio salário. Então, a gente faz um sistema que borra a distinção entre acionista e funcionário. O acionista e o funcionário é a escolha de cada um, e você pode até fazer meio a meio. Cara, metade dos meus esforços eu tiro da tesouraria, destruo para poder ter uma graninha, pagar minhas contas, e uma parte eu guardo para pensar no futuro. Ou quero investir aqui, eu vou comprar poder econômico de alguém, pagar um prêmio, vou antecipar a mais-valia para esse cara. Só que tudo isso ocorre sem o poder político trocar de mão. Tá? Então, isso ainda é uma extensão do princípio anterior, da isonomia, mas que eu fiz questão de colocar aqui para que a pessoa entenda, né? Realmente, a diferença entre o casta e outra pessoa que está lá é a nossa disposição de estar investido ou de tirar o dinheiro e continuar trabalhando. Muito bem. Vamos para o quinto princípio. Incentivar a eficiência, tá? Então esse aqui é um princípio onde a gente começa a falar um pouco mais sobre mercado de capital.
ok? E incentivos econômicos. Uma valocracia, ela é pensada para sociedades que sabem que vivem num mundo capitalista. E pode ser bom, pode ser ruim, pode ser mais ou menos ideológico, mas é uma sociedade onde, cara, as pessoas que fazem parte daquela valocracia, elas querem pagar suas contas, elas precisam adquirir poder de compra no mundo tradicional, elas precisam participar da economia global, que não é valocrática, ok? Então, uma valocracia, ela vive num coletivo que não é valocrático. Então, ela tem que sobreviver em um mundo não valocrático. Ou seja, você tem que trazer dinheiro para a tesouraria da valocracia. Não tem jeito, cara. Né? A valocracia, uma valocracia, pode ter diferentes objetivos. Então, o objetivo da casta guilda é o quê? É que pessoas assinem a casta guilda. A gente precisa que isso aconteça. Então, se as pessoas colaboram para fazer a casta guilda funcionar e mais pessoas querem assinar porque ficou legal, então nossa valocracia está conseguindo participar do mercado. Ela está conseguindo vender um produto, vender um serviço, mas você também pode ir para a linha de bem comum. Você pode fazer uma valocracia que faz um serviço de, sei lá, reflorestamento e o dinheiro vem de uma ONG, por exemplo. Ok, não é porque você vai fazer tudo como se fosse, eu vou fazer um produto no mercado, entendeu? Ou vou vender alguma coisa. Mas tem que haver um motivo para que o dinheiro entre na valocracia. Ela tem que fazer alguma coisa que faça sentido para o mundo e que o mundo coloque dinheiro ali dentro por qualquer motivo que seja, seja esse dinheiro público, privado, de bem comum, de ONG, do que quer que seja. É, Então, cara, carbono, né? Mercado pode voluntário de ser carbono, de forma geral, assim. Pode ser, cara, pode ser assistencialismo, pode ser qualquer coisa, sacou? Pode ser ativismo, entendeu? Também, né? Uma manifestação ativista, alguém vai financiar, né? E aí, eu quero, por exemplo, eu quero fazer um trabalho com população de rua, quero fazer um censo, alguma coisa, vou colocar um dinheiro para isso. Ao invés de você assalariar as pessoas que fazem, você monta uma valocracia, as pessoas fazem aquele objetivo e a valocracia distribui aquele dinheiro de forma valocrática, tá? Mas pode ser, por exemplo, cara, você chama um grupo de amigos e vocês vão, por exemplo, fazer um clube de investimento. Então, vocês vão tomar decisão de compra e venda de ativos especulativos e vocês querem pegar dinheiro para o coletivo batendo o mercado, ok? Então, se você tem 10 traders, os dois traders que fizerem os melhores trades vão ganhar mais poder valocrático porque eles trouxeram mais dinheiro, porque os trades deles foram melhores. Por exemplo, sacou? Então são várias maneiras de pensar, mas uma valocracia, ela é pensada para pessoas que se organizam para atingir um objetivo e esse objetivo tem que gerar um retorno para esse coletivo, tá? Seja ele qual for. Quando você para pensar nisso, tá? Você vai perceber que existem duas inflações, dois aspectos inflacionários numa valocracia. O primeiro é a inflação do tesouro. Ou seja, se a casta guilda vende mais assinaturas, mais pessoas vão comprar, vai entrar mais dinheiro, a tesouraria infla. No caso da Moonvilla, se a Moonvilla fica muito forte, mais protocolos vão querer fazer parceria com a Moonvilla, mais grentes vão entrar na Moonvilla, a tesouraria da Moonvilla inflaciona. Só que a inflação da tesouraria não é a única inflação que nós temos. Porque se a comunidade está continuamente se esforçando, então nós estamos criando novos esforços tokenizados. Nós estamos criando mais tokens econômicos, estamos criando mais tokens de governança. Então existe uma inflação dos tokens valocráticos. E a questão é a seguinte: o que está inflando mais? Se você cria 1 milhão de esforços e você não captura R$ 1 a mais, o que você fez? Você diluiu a participação de todo mundo na tesouraria. Entendeu? Agora, se você com 2 ou 3 esforços a mais capturou US$ 50.000, o que você fez? Você aumentou as cotas de todo mundo, mesmo tendo criado mais esforços. Então, existe uma métrica que se aplica numa valocracia, que é a métrica da eficiência coletiva. A eficiência coletiva é a inflação do tesouro dividida pela inflação do esforço coletivo, que em bom português é
Se você criar esforços que não fazem sentido, todos nós vamos empobrecer juntos, ok? Então, se você criar uma valocracia aonde você dá tokens de economia e de poder político para quem fica falando GM no chat, você vai fazer um esforço que não serve para nada. E a tendência é que você vai empobrecer a todos. Porque ao invés de fazer alguma coisa que seja útil, todo mundo vai ficar dando GM o dia inteiro, e isso não tem qualquer relevância no mundo, entendeu? Então, existe sim, cara, uma penalização econômica por coletivos que fazem coisas sem sentido. E por coletivos que decidem incentivar esforços que não geram resultado. Nesse sentido, e aqui também tem um julgamento que você pode fazer, né? Isso pode ser meio sórdido, pode ser meio cruel, né? Mas é a natureza da sobrevivência no mundo capitalista ainda, né? Isso é reconhecido quando a gente fala que a eficiência coletiva tem que ser incentivada, pelo menos caso o seu objetivo seja vamos juntar pessoas para que nós possamos trabalhar em algum lugar que não é tão zoado quanto uma empresa corporativa. Mas ainda assim precisamos trabalhar, ainda assim precisamos prestar um serviço, ainda assim precisamos vender um produto. Tá? Então a ideia é essa, tá? Você se esforça num coletivo, esse coletivo oferece bens e serviços para o mercado compra esses bens e serviços, o lucro vai para a tesouraria e a valocracia distribui o lucro para as pessoas, ok? É por isso que não existe remuneração fixa na valocracia. A remuneração é toda relativa. Já que a gente reclama que os acionistas de uma empresa, né, extraem a mais-valia e vampirizam os funcionários, e a gente quer uma alternativa para isso, essa alternativa não pode vir de graça. Se todos nós queremos fazer jus ao excesso da prosperidade, todos nós temos que estar expostos ao risco de fazer alguma coisa errada. Não tem como. Não dá para querer só uma coisa e não querer a outra. Se é para todo mundo ser ao mesmo tempo sócio e ao mesmo tempo funcionário, então todos nós temos que compartilhar o lado bom e o lado ruim disso, tá? Último princípio, tá? E esse princípio é até um princípio que eu sinceramente Ô, não Castro, tá. posso fazer um Pode, comentário? pode. Vou trazer um paralelo da Banco do Brasil, assim. A gente tem um escopo, né? Que pensando, trazendo a valocracia para o Brasil, assim. O que que enche nosso tesouro, né? Impacto ambiental. Então, impacto socioambiental e que está bem definido nos rounds climáticos que a gente participa. Então, isso aumenta o nosso tesouro. Outros grants também, que possam ter algum outro tipo de critério, né? Mas vamos considerar primeiro esse climático, onde a gente está tendo métricas como volume de carbono que a gente tem colocado no solo, número de árvores que a gente está plantando, é, lixo, o número de coletas de lixo que a gente fez ao longo do período e tal. A gente teve uma situação na nossa comunidade onde, por exemplo, a galera foi chegando junto e eu fui tentando aplicar essa ideia de todo mundo ser co-criador, né? Ao mesmo tempo que é sócio, também é funcionário, bem nessa ideia. E uma das iniciativas que a galera teve foi de começar a criar meio que os protocolos internos de como que a gente procura grants, de como que a gente trabalha em torno disso. E isso, de fato, é algo que, para quem está chegando, que quer interessar, que muitas vezes vem com interesse de conseguir uma outra fonte de renda, conseguir financiamento para o projeto, isso tem valor para a galera e para a comunidade como um todo. Mas para a gente estar crescendo o nosso tesouro, isso não agrega tanto o esforço de criar esses protocolos, e vamos dizer que a gente ficou 4 semanas se encontrando semanalmente para ver a proposta que estava sendo trabalhada e melhorar ela. Foram 4 encontros que a gente fez, né? Que a gente poderia estar focando em uma coisa que poderia crescer o nosso tesouro. No fim, a gente só definiu o protocolo dos papéis e não teve um resultado direto, sabe? E daí acabou ficando uma situação onde quem fez não se sentiu valorizado, porque foi um esforço que foi colocado ali, né, para o coletivo, só que ao mesmo tempo não tinha como a gente, não tinha como
transformar isso num impacto que estaria atrelado a gente aumentar o nosso tesouro, por exemplo. Então, a gente não poderia utilizar isso como uma métrica para estar participando do round e falando, ó, a gente criou um protocolo interno, temos esses papéis aqui que estão coisando, esses são os acordos que a gente fez. Então eu achei não que combinou, mas que eu senti esse paralelo, assim, sabe? Enquanto você estava falando de como a valocracia pode resolver, não resolver, mas ser uma forma da gente estar melhorando essa interação, né? Então, para a galera que estava trabalhando nesse protocolo interno poder se alinhar com o que realmente faz nosso tesouro crescer. Certo. O Cara, que poderia assim, acontecer se, por exemplo, se no final desse processo eles tivessem conseguido se inscrever para um grant e acessado um grant sim, novo, por exemplo. Isso poderia claro. ser um entregável, né? É, isso é uma coisa, cara, que não tem uma resposta absoluta, tá? A valocracia, ela te dá ferramentas para pensar em soluções para esse problema. Eu posso te dar alguns exemplos. Isso depende muito da cultura de cada valocracia, ok? Se você for para a visão capitalista acionista, isso seria o seguinte: sinto muito. Vocês fizeram um esforço que não deu resultado, paciência, cara, né? Se você define que o que importa é resultado, então o cara só vai receber NFT pelo resultado. Essa é uma leitura. Outra leitura que você pode fazer é a seguinte, cara: nós achamos que é importante tentar, vale a pena tentar, mesmo que não dê resultado, só que isso tem que ser conversado antes, tá? Então você pode fazer o quê? Você abre uma proposta nessa valocracia e fala, galera, a gente quer tentar mapear um caminho para acessar um grant novo. A gente não sabe se vai conseguir, mas a gente acha que é importante. Então, primeiro, a valocracia converge se isso é ou não é importante. Se isso é importante, então você pode estabelecer, por exemplo, olha, pela tarefa de tentar, de fazer o mapeamento, de botar o processo, de estudar o processo, de gastar essas 4 semanas, quem trabalhar nessa jornada vai ganhar um NFT incomum ou raro. E se a gente conseguir o Legal. grant, ou o grant saindo, as pessoas que participaram ganham NFT épico. Sacou? Então, assim, Sim, excelente, cara. você Gostei entendeu? muito desse framework que a Valocracia está trabalhando. Achei muito interessante. Isso é que é legal. A valocracia, ela não te diz como fazer as coisas, mas ela te dá as primitivas socioeconômicas como se fossem legos socioeconômicos para que você monte esses incentivos. E isso é uma outra parte da valocracia que eu vou ter que fazer num futuro, que é escrever tipo um playbook com ideias, exemplos, sugestões, porque eu penso nisso há muito tempo. E não dá também para a gente querer que uma pessoa que acabou de ver a valocracia, que ela tenha esse grau de cara, falou um problema, já pô, pensa, entendeu? Porra, resolve assim, sacou? E você fala, legal, assim resolve, né? Só que você vê que tem um estalo de criatividade, né? De como é que a gente usa esse Lego para criar essas jornadas, essas jornadas e esses incentivos socioeconômicos de maneira que todo mundo fale, porra, legal, sacou? Tipo, Uhum. É aumentar o leque de possibilidades, né? Não de fato, tipo, definir uma possibilidade única que vai ser é. a resposta. Eu É, e entendi, vive no, eu entendeu? tô apaixonado, cara. É bem customizável, né? É bem parametrizável, assim. A ideia de vir no futuro é que tenham outras primitivas, tá? A gente pode ter mais pecinhas para brincar nesse Lego, né? Isso aqui é só a versão 0.1. Mas é por isso que eu falo, é muito mais um protocolo, né? Um framework do que uma maneira estabelecida de fazer as coisas. O último princípio para a gente fechar, esse princípio ele tá só na teoria, a gente não implementou ele na prática, porque é complicado fazer isso na blockchain, tá? E bem ou mal, eu vou até repensar esse princípio, porque esse princípio ele já acontece, mesmo que eu não faça o que eu estou falando aqui. Mas a ideia é a seguinte, tá? Existe a chance de que, quando uma valocracia começa, você vai ter poucas pessoas trabalhando nela. Então, é claro que no começo, e o começo é muito importante, nós teremos a emissão de alguns tokens e alguns esforços muito concentrados e muito importantes e com muito peso. E é uma coisa comum que ocorre nas DAOs, onde os fundadores preservam o poder político por muito tempo, mesmo que eles parem de atuar, ou que eles passem a atuar de forma não saudável. Então, a gente idealizou que a possibilidade
de que o seu token de governança ele não preserva o poder político para sempre. Quando você ganha um token de governança, ele tem uma curva de eficácia. Então você tem, por exemplo, assim, você acabou de fazer uma tarefa rara. Você ganhou o seu token de governança raro. Isso seria controlado por cada token, tá? Então, se eu acabei de dar para você, mintei hoje, um token de governança raro, ele tem poder de voto zero. Por quê? Porque ele não esquentou. Enquanto o tempo passa, o poder político raro vai esquentando até a hora que ele tem o seu exercício pleno. E depois, naturalmente, ele começa a decrescer. Então, se você para de interagir, os seus NFTs de governança derretem, ok? Você perde o seu poder político. Nesse sentido, só tem poder político quem está atuando consistentemente, porque se eu tenho vários NFTs de governança que eu fui pegando ao longo do tempo, alguns deles vão estar no começo da curva, outros vão estar no topo, outros vão estar no fim, mas a sobreposição deles na escala do tempo vai me dar um poder de governança constante, porque eu colaboro constantemente, tá? Isso seria o princípio de o tempo no coletivo é mais importante do que o timing no coletivo. Ou seja, entrar na pirâmide no comecinho, sacou? A gente não premia o timing, a gente premia o tempo. Então, quanto mais tempo você se dedica, mais você engaja, mais veterano você fica ali e você continua, a gente privilegia essas pessoas. Por que que a gente não implementou isso? Porque é muito complexo, muito complexo fazer isso de forma correta na blockchain. Não temos ainda expertise para isso, nem tempo. E de toda forma, mesmo que a gente não decresça o seu poder de governança, ainda assim ele vai ser diluído pela comunidade enquanto a comunidade vai estar trabalhando. Ele só não vai ser zerado. Então isso aqui é uma coisa que está em aberto, tá, pessoal? Mas assim, eu queria no futuro permitir que isso fosse um dos Legos. Então, você faz uma valocracia, você pode parametrizar essa curva. Você pode ligar e desligar, e você pode parametrizar, e aí isso fica mais uma opção para as valocracias se customizarem. Você Common levantou a mão, Stack, Cauê? ele vai ter que saber. Ah, Eu tá. vou precisar sair, que eu tenho uma reunião agora, que é do round que tá tendo tem um round que tá tendo que eu tô sendo um dos revisores, e a gente tem um encontro com um dos aplicantes agora. Show. E daí, só queria comentar uma coisa, que a gente encontrou ontem com o Thiago, que ele tá trabalhando numa iniciativa de Conviction Voting. Não sei se você já ouviu falar de Conviction Voting, mas, cara, Já ouvi. eu acho que pode ser um galho aí pra gente estar explorando em Foi, relação a esse princípio da holacracia, tá? Eu acho que é bem interessante o tipo de. Ele já tem uma ferramenta que poderia estar servindo como com as características para parametrizar essa curva, por exemplo, que você está falando. Então é bem interessante você estar conhecendo sobre isso. isso foi Eu tô estabelecido, ligado no Conviction Voting. foi estabelecido pelo Common Stack lá em 2019, 20, e é um trabalho que vem evoluindo ao longo do tempo, o Conviction Voting. Vamos lá, Cauê. Hoje a gente vai falar sobre isso às 5 horas, Casta. Se você. A gente vai. É um círculo originário, né? Enquanto círculo originário. Mas eu convidei o Thiago para falar pro pessoal e apresentar a plataforma que ele tá trabalhando hoje. Tá. Aí, se você conseguir chegar, vai ser às 5 horas. Vai estar a Ana também, da Web3 Dev. Vai estar mais um pessoal Poxa, eu vou estar em que call, tá. cara. Ah, que pena. Eu tenho call Bom, numa marcado próxima já. então. Tá Numa bom. próxima então a gente combina. Valeu, Valeu, irmão. galera. Um abraço. Oi e tchau, Esther. Opa, tchau. Valeu. É uma coisa que acontece, tá? Desculpa, Casta. Exatamente, a gente busca respeitar a proposta de contemplar, mas nem sempre é possível conter os Não, impulsos. tranquilo, cara. Relaxa. De boa. Fica à vontade para finalizar. Eu tenho Só. várias observações para fazer, para Ah, iniciações para fazer, tá. mas Só para finalizar, cara, é uma discussão que eu abri no começo e falei que ia fechar no final, sobre meritocracia, tá? É, na minha leitura, cara, a questão da meritocracia não é se você faz ou não faz uma meritocracia. A questão é como é que nós definimos o mérito, né?
Porque uma meritocracia pode ser completamente diferente da outra se o que nós definimos como mérito é completamente diferente. Então, se você pensa na meritocracia de hoje, você pode argumentar que nós vivemos uma meritocracia hoje. Só que nossa meritocracia é a seguinte: nós emancipamos os indivíduos que têm os melhores meios, as melhores habilidades e a maior disposição para extrair valor de todos os outros seres humanos. Essa é a nossa meritocracia. Nós emancipamos os melhores e mais capazes e mais preparados extratores de valor da humanidade. Nós somos regidos por esses homens, essas mulheres, essas pessoas. A valocracia, se você interpreta a valocracia como uma meritocracia, nós redefinimos o mérito. O mérito é a sua capacidade de agregar valor para todos os outros, e não a sua capacidade de extrair valor de todos os outros, tá? Então, só para deixar claro, né, e não deixar um ar de polarização política em cima dessa discussão, tá? É isso, irmão. E o que você falou foi incrível. Vai depender da moralidade da cultura, da ética dessa cultura, né? Então, por exemplo, se um homem bomba no Hamas, ele ganha um NFT legendário. É, Então, exatamente. Numa valocracia ramática, o Homem-Bomba ganha um NFT lendário. na vida é tão legendário que Para aquela sociedade, ele agregou valor pra caceta. Mas é exatamente isso que as pessoas não têm essa compreensão. Normalmente, as pessoas não sabem, não entendem que nós, por sermos seres complexos, nós temos diferentes moralidades, diferentes éticas. Tá? E essas diferentes moralidades e éticas pressupõem formas diferentes de entender o fenômeno da vida e a sua própria existência. Entendeu? Então, isso é uma compreensão muito bacana que eu acho que, no meu entendimento, tem que ser um highlight dessa exploração, entendeu? Tem que ficar bem evidenciado. Mas, querido, parabéns, foi bem bacana. Para variar, você consegue fazer a coisa de uma forma muito clara, muito didática, né? Fica muito compreensível, mastigável. Isso é bem bacana mesmo. Nem todo mundo tem essa facilidade, diga-se passagem, mas foi bem bacana. Eu tenho várias coisas para apreciar. Eu vou fazer o drop aqui no chat, né? De links que eu acho que vão ser úteis para oxigenar muitas das coisas que você falou antes de você entrar no manifesto, tá? Eu acho que você vai apreciar. Eu vou fazer isso daqui a pouquinho. Eu vou compartilhar a tela, vou te mostrar algumas coisas e vou deixar o link, né? Mas o que eu tenho para dizer é o seguinte: uma das coisas que eu acho interessante fazer reflexão é a diferença entre eficácia e eficiência, tá? Que também as pessoas não têm noção. Ou seja, quando você passa para pensar, tipo, o que é eficácia? O que é eficiência? Né? Assim, o que é ser eficaz e o que é ser eficiente? E de entender que, de repente, a valocracia pode ter momentos de ser eficaz e ter momentos de ser eficiente, não necessariamente só buscar a eficiência. Então, essa é uma questão que eu queria botar aí na mesa para a gente poder fazer uma reflexão ao longo da nossa exploração aqui do remotimento básico, né? E, por fim, dizer que também, à luz, né, das explorações que vem se fazendo através do RE, onde está se buscando gerar equidade, não equitabilidade, equidade entre os diferentes tipos de recursos, né, que as pessoas compartilham, ou seja, onde a gente está fazendo uma exploração que ela não é monetarista ou criptomonetarista por natureza. Então, o que diferencia muito, o que faz um resgate, né, de culturas ancestrais humanas que colocaram isso em prática durante, sei lá, um tempo gigantesco da nossa existência, né? Dizer que eu acho que também a valocracia pode estar contemplando esse tipo de exploração. Mas isso é uma coisa que a gente vai também ir, digamos, nós vamos estar metabolizando isso ao longo da nossa jornada aqui, tá bom, querido? Então, vamos primeiro aqui começar pelos links, para você dar uma olhadinha, que eu já separei aqui, tá? Eu vou começar por esse primeiro aqui, um minutinho só. Espera aí. Tá. Vamos começar pela S3, tá? Que é a Sociocracy 3.0. Tá? A Sociocracy 3.0
cujo link eu já vou botar no chat. Já abriu para vocês aí? Tá puxando ainda, peraí. Tá. Foi. A Sociocracy 3.0, ela é uma junção do que tem mais de interessante na holocracia com o que tem mais de interessante na sociocracia. E ela permite, né? Cara, eu não vou conseguir. Eu vou só falar de cada coisa, porque vai Tá. rolar. Eu vou colocar o link aqui para você explorar. É um link copiar entre o que há de mais interessante na holacracia com o que há de mais interessante na sociocracia, né? Conversando com a linguagem de redes. Fala de padrões, de você perceber padrões na governança, de padrões na gestão. Isso é muito interessante. Legal. Tá? Eu acho que isso pode alimentar bastante, pode ser um combustível interessante para fazer análise de padrões na valocracia. Mas está aí a sociocracia 3.0 para você dar uma olhada. Diga-se passagem, tem um mapeamento crítico da Web3 Dev, a gente fez uma exploração disso. Aliás, da holocracia, da sociocracia, da 3.0, enfim, até chegar no O2. Tá. Uma outra coisa que eu acho bacana, não sei se você conhece a galera da RNDAO? Não. Então, vamos. A RNDAO ela está justamente fazendo essa ponte do que existe hoje no mundo, do que existe hoje no mundo de práticas, ou de melhores práticas, ou de práticas mais adequadas, você pode colocar numa dinâmica de uma organização descentralizada, né? E eles fazem isso de uma forma bem colaborativa. Você pode estar olhando isso aqui na RNDAO, né? Eu vou ver se eu consigo compartilhar o link com você aqui. Vamos ver se abre aí para você dar uma olhada. Vi aqui já. Então, é basicamente isso. A RNDAO is a digital swarm building future of work. Né? É bem interessante mesmo o trabalho que eles estão fazendo. Eu acho que você vai curtir dar uma conferida no trabalho que eles estão fazendo. Tá? Show. Até porque eles estão até interagindo com as redes que estão aí. Né? Enfim. Então, tem aí a coisa para você dar uma olhadinha. A outra coisa que eu queria te mostrar eu não sei se você conhece também, é a Gravity DAO. Você conhece a Gravity DAO? Também não. Então, olha, dá uma olhadinha no trabalho que a galera da Gravity DAO está fazendo, que é realmente interessante. Tá? Diz respeito a conflito, tá? Diz respeito a você lidar com conflito. Né? Então, dá uma olhada. Inclusive, ele já tem até um tradutor para português, já abre em português, se você tiver no PT aqui. Legal. Você está vendo aí, né? Aham, tô abrindo aqui. Legal. Você tem aí essa coisa de aproximar as pessoas, né? Criação de confiança, a gestão, digamos, de gerenciamento de conflito, né? É bem interessante. A criação de. Bem interessante. Vale a pena dar uma olhadinha no trabalho que eles estão fazendo aí. Tá? Tá. Pode ter um elemento ali que pode estar conversando com a nossa exploração aqui. Tá? Show. Uma outra coisa que eu quero passar para você, essa é a última. É um trabalho que está sendo feito por um tecnólogo como você, que também é filósofo como você. Tá? Só que ele não se denomina técnico-filósofo, mas que é o Greg Castle. Né? Greg Castle. Ele vem fazendo um trabalho há muito tempo mesmo, chamado Open Modular Protocols e Cosmolocal Collaboration. Né? E ele fez uma baita de uma apresentação agora no DAO, Local DAO Summer, e eu vou compartilhar aqui para você ver as notas que a IA fez e a própria apresentação que ele fez. Tá? Eu acho que você vai curtir pra caramba, porque ele vai te dar uma noção assim de tipos de padrões, tipos de protocolos ligados à cultura do open source, aplicados à cultura organizacional. Né? O que Legal. de orgânico é isso? E como é que você pode fazer isso da forma mais inclusiva possível? Vou botar aqui para você no chat. Tá aí, querido. Então,
essa é a minha apreciação, a questão da eficiência e eficácia, né? A apreciação, que eu acho que é uma coisa interessante colocar, essa questão da moralidade também acho muito importante. Isso tem a gente dá um destaque para isso, para a gente entender isso melhor, como é que a gente codifica ou descodifica isso, né, na dinâmica da valocracia, né? E é isso, eu paro por aqui, faço dessa minha apreciação meu check-out e passo para vocês, Ter. Fica à vontade, querida, para fazer sua apreciação e check-out também. Opa, obrigada, Vinícius. Obrigada por me aceitar. Entrei um pouquinho atrasada. É difícil para mim, gente, falar depois do Vinícius, fazer uma apreciação. Ele já falou tudo que eu já tinha pensado nessa questão da moralidade, mas já faço uso das palavras dele aqui. E realmente vocês abrem uma porta de um mundo totalmente novo aqui para mim, né? Tanto a teoria da holacracia quanto esses links que o Vinícius compartilhou aqui, que eu já estou explorando, estou achando incrível. Eu já tentei implementar na prática a valocracia, tá? Tive uma experiência num hackathon assim, sofri, não consegui, porque eu não consegui explicar da maneira como eu deveria. Então, eu sei que é algo bem difícil, assim, para chegar nas pessoas, né? Você tem que ter uma dose, assim, muito extra de capacidade didática e tem que estar tudo muito claro também. Mas é isso, gente. No mais, estou muito, muito feliz de ter participado desse momento aqui. Volto para o Castro. Show, galerinha. Esse é o check-out já? É o check-out. Antes de você fazer sua apreciação do check-out, deixa eu dizer, a rigor nós estamos marcados para a semana que vem, 11 horas, mas como tem a Rio Innovation Week, Tá. vamos ver como os horários, a gente vai ter que, de repente, deixar para outra semana, mas a gente vai se falando, tá bom, Casta? Fica à Tudo vontade, bem. querido. Beleza. Então, para mim, legal, cara. Gostei bastante da apreciação. Vi aqui rapidamente os links, achei realmente que tem um conteúdo legal. Vou dar uma estudada nesses assuntos aqui e deixar na minha listinha de leitura aqui dessa semana. Beleza, então. Então é isso, gente. Muito obrigado, Casta, pela abertura, meu querido amigo, para a gente fazer essa experiência juntos. Tenho certeza que vai ser bacana para todo mundo. É uma coisa que vai ser valocrática por natureza. Vamos botar, Valocrático. tá? E vamos nessa, né? Vamos nos falando aí, vamos trocando. Seria interessante você conseguisse fazer um pouquinho mais presente ali no ponto de contato do Rerê, tá? Porque a gente vai trocando muito, tem muita conversa rolando ali, ainda mais agora que a gente iniciou o Rerê, o mapeamento básico da valocracia, tá? Eu sei que para você é complicado, mas um Esse pouquinho. eu não posso prometer, não. Isso eu não posso prometer. Um pouquinho. Vamos ver, sem promessas. Um NFT legendário, com certeza. Querido, é isso. Um forte abraço, gente. Um bom almoço para todo mundo e vamos nos falando aí. E até semana que vem, entendendo se semana que vem a gente vai ter o nome em função do Innovation Day. A gente vai se ver de qualquer jeito, né? Valeu. Com certeza, cara. Tchau, tchau. Abração.